Fala, Doc, tudo bem? Meu nome é Clóvis. Hoje nós vamos estar estudando doença encéfalo-vascular hemorrágica, acidente vascular encefálico hemorrágico, o AVEH, a hemorragia que pode acontecer dentro dos acidentes vasculares. Nós vamos estar começando a estudar um pouquinho sobre a definição e epidemiologia, para entender exatamente o que a gente está estudando. A gente vai estudar um pouquinho dos mecanismos pelos quais isso acontece. Vamos estudar como isso pode se manifestar, a abordagem que nós vamos fazer para o paciente e o tratamento necessário. E voltamos para a imagem que a gente já tem na aula de acidente vascular isquêmico, que é a mesma lógica. A gente tem uma rede de distribuição de água ou uma rede de distribuição de sangue no nosso cérebro. Só que aqui, ao invés de um vasinho pegar e ficar entupido, pensa que ele explodiu. E se ele pegou e explodiu, o que vai acontecer? Vai manter um fluxo e vai dar um baque súbito, mas pouco a pouco vai parar totalmente. É isso que a gente precisa pegar e ter em mente sobre como que se dá a progressão dos sintomas dentro do acidente vascular hemorrágico. Definindo, o acidente vascular encefálico, ele é caracterizado por um déficit neurológico súbito causado por algum problema nos vasos. O hemorrágico, caracterizado por uma ruptura de algum vaso. 30% dos AVCs em 2016 foram hemorrágicos. E eles podem ser divididos em sangramento intrapneumatóso espontâneo ou na hemorragia subaracnoide. Lembrando que não necessariamente a hemorragia subaracnoide é um acidente vascular encefálico hemorrágico. A hemorragia subaracnoide ela pode acontecer por outros motivos também. Nós temos uma maior morbimortalidade em relação ao isquêmico. Isso é bem importante a gente ter em mente, porque muitas vezes esse paciente aqui não vai nem sequer chegar no nosso consultório. Alguns chegam a óbito na cena do ocorrido mesmo. Nós temos alguns mecanismos, desde má formação vascular, na formação dos vasos, pode acontecer isso, dissecção de artérias, a gente tem a hipertensão, talvez como um dos principais predisponentes, ruptura de aneurisma, fibrinólise. Isso aqui é importante, por quê? Porque a fibrinólise, ela é feita quando? No isquêmico, ou seja, o hemorrágico muitas vezes vai acontecer como uma consequência do tratamento do isquêmico. Nós temos também trauma, angiopatia amiloide. Isso a gente pode lembrar das aulas de demências, principalmente da Alzheimer, e tumores que também podem sangrar. E isso é importante a gente ver que se traduz no quê? Tudo que traumatiza ou fragiliza o vaso é um mecanismo de potencial acidente vascular hemorrágico. E como que é a clínica desses pacientes? Bom, a gente tinha os sintomas da topografia, né? Com relação ao acidente vascular isquêmico. Mas agora pensa que além da topografia afetada, a gente vai ter um lugar que vai estar enchendo de líquido o cérebro. Nossa cabeça ela é formada por uma calota craniana e não tem para onde expandir o cérebro. Então o que vai acontecer? Vai começar a inchar e vai começar a aumentar a pressão dentro da cabeça. E isso vai produzir sinais de hipertensão intracraniana, conforme nós vamos ver em uma outra aula, em um outro momento. Então, os sintomas mais comuns é começar subitamente e depois progredindo. A gente tem uma cefaleia, que muitas vezes é uma cefaleia explosiva, que o paciente não vai aguentar de dor. A gente vai ter sinais neurológicos que vão ir piorando pouco a pouco. Vômitos também são um sinal muito comum. Aumento de pressão arterial e rigidez de nuca. Por quê? Porque sangue irrita as meninges. Então a gente vai ter uma rigidez de nuca como consequência disso. E agora, vamos voltar aqui e pensar na topografia. Se estourou o caninho, vai dar o problema para a região que o caninho irriga. E as topografias mais comuns são os núcleos da base, em especial o putamen, e nesse caso nós vamos cursar com hemiparesia, como com descerebração.
Se você quiser estudar um pouquinho mais a fundo sobre isso, e eu recomendo fortemente, nós temos essa imagem aqui que foi tirada diretamente da aula do nosso caríssimo colega William, que deu a aula de neuroanatomia topográfica no módulo da Med 5. Então recomendo que vocês deem uma olhada lá para aprofundar um pouquinho mais. Nós temos também um outro lugar de acometimento que não é tão comum assim, que é o lobo caudado, que a gente vai ter um predomínio de sinais da hipertensão intracraniana e alguns poucos sinais focais, principalmente focados para sintomas neuropsicológicos. Na região lobar, a gente vai ter, referente à topografia, sendo lobo frontal, a gente vai ter sintomas muitas vezes relacionados ao comportamento. Sendo lobo occipital, a gente pode ter alteração visual. No tálamo, nós temos algo mais abrupto, né? A gente vai ter uma proeminência de síndrome sensorial como sintomatologia nesse caso. E a hipertensão intracraniana? Quais são os sinais e sintomas? Cefaleia, sonolência, perda temporária de visão, irritabilidade, vômitos em jato, confusão mental. Tudo isso por conta da compressão que vai acontecer nas determinadas estruturas do cérebro. Cefaleia, muitas vezes, vai ser por conta da compressão que vai estar acontecendo nas meninges. A sonolência, por estar afetando o sistema reticular ascendente. A perda temporária de visão pode ser por uma compressão occipital, compressão do nervo óptico, que é uma das primeiras coisas que é afetada. A gente tem vômitos em jato por conta que a gente vai ter compressão do centro do vômito, confusão mental, letargia, fraqueza e, fundamental, papiledema. Então, nós temos também a questão do papiledema. O que é o papiledema? É o edemaciamento do nervo óptico que é visível sobre oftalmoscopia. Então, vá no seu amigo neuro, se você tiver suspeita, e peça o aparelhinho que fica pendurado no jaleco aqui dele, que é o oftalmoscópio, e faça uma avaliação de fundo de olho caso tu tenha suspeita de hipertensão craniana. Se você tem um papiledema, é praticamente certo que está acontecendo a hipertensão intracraniana. E o que seriam sintomas um pouquinho mais específicos da hemorragia subaracnoide? A gente vai ter uma cefaleia trovoada, aquela cefaleia absurda que não vai dar para aguentar. A gente vai ter presença de vômitos, a pessoa pode ter desmaios, fotofobia vai estar presente, rigidez de nuca nem se fala porque vai estar sangrando ali na meninge e vai dar irritação ali no local. A gente pode ter crises epilépticas associadas e redução do nível de consciência. Isso acontece muito por ruptura de aneurisma. Esse paciente, não por um motivo bom, muitas vezes vocês não vão ver, porque é muito difícil esse paciente chegar a um serviço de saúde. E como que a gente lida com esse paciente? Vocês já viram, isso aqui é um quadro potencialmente mais grave do que o acidente vascular isquêmico, que pode ter repercussões imediatas. Então, a gente precisa de agilidade. A gente precisa de tomografia imediatamente na suspeita. Só que a gente precisa lembrar também, não vamos mandar um paciente que está com Glasgow 7, que tem possibilidade de fazer uma insuficiência respiratória para tomografia, que você já vai muitas vezes ter que preparar o atestado de óbito. Você vai precisar pegar e estabilizar o paciente antes. A ressonância magnética também é indicada. Se a tomografia vier positiva para hemorragia intracraniana, se o paciente vai estar, a gente pode fazer a angiografia de imediato. Porém, é muito importante a gente fazer a angiografia no segundo momento para entender qual vaso que foi acometido, para entender a causa desse vaso ter sido acometido. Isso tudo fica elucidado por conta disso. Nós precisamos imediatamente monitorar a pressão arterial. Lembra que a gente tinha aquela hipertensão permissiva dentro do AVC isquêmico? Aqui não existe isso. A gente tem que manter entre 140 e 160 milímetros de mercúrio a pressão nas primeiras 24 a 48 horas. Não tem uma evidência que mostre que manter a pressão mais elevada do que isso possa ser benéfico. E falta uma evidência acerca de algum agente específico. A hidralazina, a enalapril, labetolol, nicardipina, todos eles podem ser utilizados. Tudo isso está disponível na diretriz canadense sobre a hemorragia intraparencimatosa de 2020. No estado de consciência,
a gente precisa pegar e ficar monitorando constantemente. É interessante que essa diretriz mostra que o Glasgow ele é tão preditor quanto o NIHSS nesses casos. Então, Glasgow é fundamental de ser feito aqui. E a gente também tem que sempre fazer uma busca ativa por sinais de RIC. Isso inclui olho. Olhar o fundo do olho do paciente. Isso é fundamental para a gente manter de olho. E o que a gente faz com ele? Bom, primeira coisa, parar com qualquer terapia antifibrinolítica. E a gente tem que reverter para um determinado agente específico. A gente não tem que esperar exames, a gente não tem que ficar esperando para ver o que está acontecendo. Se ele tem clínica de hemorragia encefálica, para tudo. A gente tem que pegar e agir imediatamente para pegar e parar esse sangramento. Antiagregantes, como aspirina, também devem ser parados imediatamente. Não tem indicação de transfusão de plaqueta, pelo contrário, isso pode ser inclusive deletério. E a gente precisa considerar a neurocirurgia, inclusive em alguns casos. Caso a gente tenha um hematoma muito grande, caso a gente tenha sinais de herniação ou ainda de hidrocefalia obstrutiva. Tá, abordamos esse paciente. E depois, o que a gente faz com ele? A gente precisa admitir imediatamente em uma unidade de acidente vascular encefálico ou numa UTI. A gente precisa estabelecer quais parâmetros a gente vai precisar reabilitar no paciente. Qual função que foi acometida? É a fala? É a cognição? Como que a gente vai estar atuando como uma equipe multiprofissional para ajudar esse paciente? Depois de 48 horas, que a gente tem comprovação da estabilização do hematoma, né? A gente pode começar a quimioprofilaxia para TVP. Até então a gente vai fazendo a fase aguda com pneumáticos. Tem que esperar a comprovação da estabilização do hematoma, porque se o paciente estiver com hematoma não estável, você começa a profilaxia, esse paciente vai voltar a sangrar. A gente tem que ficar muito de olho com a hipertensão intracraniana e não tem nenhuma evidência de melhora com o uso de estatina. O tratamento antitrombótico, ele pode ser retornado, porém ele tem que ser conforme a indicação do paciente. A gente não vai fazer um antitrombótico para qualquer tipo de sangramento que aconteceu dentro do sistema nervoso, porque isso mesmo pode estar predispondo a novos sangramentos. Então a gente tem que individualizar, entender quais são os fatores do paciente, entender quais são as comorbidades dele para ver se há necessidade disso. Então, vamos agora para o quiz. Essa aula é um pouquinho mais rápida. Eu sugiro que vocês vejam antes, inclusive, a aula de acidente vascular isquêmico, para poderem entender um pouquinho mais sobre como que acontece o hemorrágico. Então, o acidente vascular encefálico hemorrágico apresenta muitas similaridades com o isquêmico. E a resposta é sim. E é justamente por isso que a gente não tem que inventar de pegar e tentar diagnosticar um ou outro sem imagem. Por isso que lá na aula de acidente vascular encefálico isquêmico, a gente sempre vai pedir a tomografia. Por quê? Porque isso aqui é fundamental para a gente poder pegar e agir de uma maneira que a gente não vai estar cometendo uma iatrogenia com o paciente. A imagem é fundamental para estabelecer o diagnóstico? Sim. Porém, ela não pode atrasar condutas e deve ser repetida. Como assim não pode atrasar condutas? O paciente chega com o Glasgow 8 ou instável. A gente precisa primeiro estabilizar esse paciente. Não adianta mandar o paciente fazer uma tomografia se ele estiver instável. Isso é colocar a vida dele em risco e a gente não quer fazer isso. Na prática, GDD, sexo masculino, 45 anos, etnia caucasiana, comorbidades e hipertensão arterial. O paciente chega ao serviço acompanhado de colega de trabalho com queixas de vômito e dor de cabeça intensa. O colega refere que o paciente começou com sintomas subitamente após o almoço, considere que é cerca de 3 horas atrás, começando com a dificuldade de movimentar a face até paralisar totalmente, associado a outros sintomas. Inicialmente deambulou com auxílio até o carro, porém agora necessitou de cadeira de rodas para chegar ao consultório. No exame físico, nós temos um regular estado geral, Glasgow 10, corado e hidratado.
nós temos uma pressão arterial alta. Nos exames de pares cranianos, a gente tem paralisia de hemifácie direito, com desvio de rima labial. A gente tem hipoestesia em território de quinto par. A gente tem papiledema bilateralmente. E no exame neurológico, nós temos diminuição da força de membros superiores, diminuição da força de membros inferiores, e a linguagem está com... Não consegue, ele compreende, mas não consegue escrever por conta da força. Apresenta lentificação da fala e disartria. Qual o próximo passo? Estabilizar o paciente. A gente tem um paciente com uma hipertensão intracraniana aqui que já está com papiledema. Glasgow 10. Não teria em tese ainda indicação para intubar. Porém, vocês não acham que esse é um paciente que pode piorar subitamente? Ele já está com uma pressão nas alturas. Ele está com uma hipertensão intracraniana importante, então é fundamental a gente pegar e fazer o que a gente pode para corrigir essas questões, estabilizar ele, e depois a gente manda ele para fazer a tomografia. Na residência, como é que isso pode ser cobrado? Habitualmente, o quadro clínico da hipertensão, da hemorragia intraparenquimatosa consiste de déficit neurológico com piora progressiva do quadro em poucas horas, associado a cefaleia intensa, náuseas e vômitos, redução do nível de consciência. O item com erro é: por se suspeitar da maior probabilidade de um quadro de AVC agudo se tratar de uma hemorragia intraparenquimatosa por dados clínicos, a confirmação pode se dar somente com esses dados. Não, jamais! A gente tem que pegar e fazer o exame de imagem para poder comprovar que há um sangramento. Então, a gente não pode só se guiar pela clínica aqui. De maneira geral, uma aula bem simples, bem rápida, que é importante a gente ver depois da aula de acidente vascular isquêmico. Apesar de menos comum, ele é mais mortal que o isquêmico. A estabilização do quadro preconiza a imagem, mas essa deve ser adquirida para o diagnóstico e conduta definitiva. E é impossível diferenciar o acidente vascular encefálico isquêmico unicamente pela clínica. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Paciente, estabilizar ele, fazer a imagem, diagnóstico e tratamento definitivo. É isso que vocês têm que ter em mente. E sempre lembrar que o quadro de acidente vascular encefálico hemorrágico, ele cursa com progressão. Ele não é um quadro que dá um pico e fica com o mesmo quadro estável. Ele vai progredindo ao longo do tempo, porque ele vai perdendo sangue. Então, se a gente não agir, é um paciente que pode evoluir para óbito rapidamente. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e é isso.